André do Rap se tornou um homem muito conhecido por ter acumulado uma fortuna gigantesca através do crime. Segundo o Ministério Público, André é um dos responsáveis pela estrutura do comércio ilegal de entorpecentes realizada pelo Comando de São Paulo. Hoje, em nosso dossiê, vamos conhecer sua história em detalhes e entender como ele virou um grande chefão no mundo do crime. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, para começar esse vídeo eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse trecho de música. Podridão do sistema, humilhação pro ladrão, tirar uns dias é problema. Sistema cruel, implacável, é abominável, engolindo as mentes fracas, nada comparável. Ciladas roubadinhas, palavra vale tiro. Respire e abra a boca, aperte o seu gatilho, consequências assistir. Esse é um trecho da canção Impacto Total, de André de Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap. Hoje, um dos maiores nomes da organização criminosa que domina os presídios de São Paulo e o comércio ilegal de substâncias do Brasil e dentro e até fora do nosso país, né? Hoje a gente pode falar que essa organização está exportando bastante. Hoje vamos falar aqui de um homem muito inteligente, bom em logística, que em uma empresa formal legalizada seria um CEO em tanto. Isso é uma opinião minha e eu sustento ela. Como diz a música do Racionais, abre aspas, aqui na área acontece muito disso. Inteligência e sensibilidade mofando atrás de uma grade. Certo, galera? Bom, esse é o dossiê, um produto completo de biografia produzido pela Iconografia da História, no qual nós pegamos um personagem e o objetivo é descrever a vida dele em mais detalhes. Vamos junto! Galera, antes de começar esse vídeo, vamos já apresentar nossas referências aqui, ok? Nós falamos aqui de elementos bastante poderosos e perigosos. O André do Rap tá solto. Por isso, é muito importante deixar tudo às claras. E eu acho que é por isso que talvez a gente seja bastante respeitado no mundo do YouTube, por tentar fazer esse trabalho sério e trazer aqui todo o material referenciado. Bom, para contar a história do personagem de hoje, nós usaremos como principais referências duas obras, mas depois vai ter uma série de artigos também. A primeira é o trabalho acadêmico para a Universidade de São Judas Tadeu, realizado por uma moça chamada Jéssica Marques Santana, tá? Nós também usaremos documentos do Ministério Público, da Justiça e outros tantos, como eu disse para vocês, materiais que nós coletamos ao longo de várias semanas. O nome do trabalho da Jéssica, muito bem feito, diga-se de passagem, parabéns, Jéssica, abre aspas, a oscilação decisória no Tribunal Federal, um estudo do caso de André do Rap, tá? O outro é o livro que usamos muitas vezes aqui, escrito pela Camila Nunes Dias, beijo Camila, e pelo Bruno Paes Manso, um abraço Bruno, um beijo também. No trampo da Jéssica, há decisões, leis e fala sobre os processos do André do Rap. Já a da Camila, com o Bruno, conta a saga e a história dele por dentro das redes criminosas. Lógico, ficará nas referências aí nos primeiros comentários as páginas que usamos desses dois trabalhos, mas como eu disse para você, o tanto de matérias e artigos que a gente tem. Lembre-se, galera, tudo que sair da minha boca está referenciado. Informações privilegiadas não serão colocadas aqui. Se você sabe de algo ou quer corrigir alguma informação nossa, procure o Ministério Público. Nós apenas nos atemos aos fatos aqui. Então pode vir no comentário aqui falar o que você quiser. Pouca gente coloca a cara aqui para falar. Então, se você quer corrigir, liga para o Ministério Público, manda um e-mail para eles e dê a informação privilegiada que você tem. Para fazer esse trabalho, a gente tem que estar muito pautado e muito referenciado. Bom, pessoal, em 2020, o André do Rap foi solto pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em uma decisão que gerou muita polêmica e uma enxurrada de críticas. E, obviamente, que vocês devem ter ouvido falar do André do Rap, muito provavelmente por essa soltura, tá? Porque foi o momento que o André do Rap esteve na mídia.
De acordo com o ministro, o Marco Aurélio, André do Rep estava preso desde o fim de 2019 e ainda não tinha recebido uma sentença condenatória definitiva. Quer dizer que ele estava preso, mas as instituições ainda estavam trabalhando para poder julgá-lo. E todo mundo é inocente até que se prova o contrário, e você tem o direito de, no Brasil, muitas vezes, dependendo do caso, responder em liberdade até que ocorra os últimos recursos. Conforme Marco Aurélio Mello, foi excedido o limite de tempo para prisão previsto, sem julgamento, né? Previsto na legislação brasileira. Por isso, ele poderia guardar a sentença em prisão domiciliar. É a legislação brasileira. Como eu disse para vocês, todo mundo é inocente pela lei até que se prove o contrário nos tribunais aí legítimos. Mas essa decisão, pessoal, gerou muita treta, pois já ocorreu no STF outras situações em que os casos não revogaram prisão, por exemplo. Tá? Ou prisão de pessoas que cometeram crimes bem menores e ficaram encarceradas. Há hoje milhares de pessoas que já cumpriram até o tempo de pena, não conseguem, por exemplo, sair em liberdade porque não tem um advogado. Para muitos juristas, a decisão monocrática de Mello está correta. O problema é que é contraditória com outras tantas decisões. Então é o cumprimento da lei, mas a partir desse cumprimento da lei você consegue observar várias injustiças e não o mesmo peso e a mesma medida para outras pessoas. Mas a justiça no Brasil, por muitas vezes, é injusta mesmo. Outro problema é que para o Ministério Público e para os GAECos, que são os grupos de repressão ao crime organizado, André do Rep é peça-chave para a logística da organização. E uma vez fora da cadeia, o negócio pode prosperar ainda mais. Já são 4 anos em que o André do Rep está solto e ele fugiu e nunca mais foi visto. Há algumas pessoas e algumas fontes que dizem que ele pode estar no Paraguai, mas nada confirmado. Temos um trecho aqui da decisão do Marco Aurélio Mello, porque ela é essencial para a gente entender o destino do André do Rep, tá? Nós estamos insistindo, inclusive, nisso, pessoal, pois esse fato que deixou o André do Rep famoso, como eu disse para vocês. Antes disso, ele meio que passava batido pelos meios de comunicação, apesar de ser um grande nome na organização. Ele trabalhava bem mais nos bastidores do sistema, certo? Vamos ler lá. Fernandão, coloca aí na tela. Medida cautelar no habeas corpus 198-136. O paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019. Tem sido custódia mantida em 25 de julho de 2020. No julgamento da apelação, uma vez não constatado o posterior sobre a indisponibilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. Defiro a liminar, expresso ao alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias. Caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo 0003730842015-4036104 da 5ª Vara Federal Subseção Judiciária de Santos, São Paulo, advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada em juízo, atendendo aos chamamentos judiciais de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. Eu vou ler de novo essa última parte, pois é uma recomendação e uma ordem do Marco Aurélio Mello para o André do Rep, que é um dos chefões da organização. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao juízo, atendendo os chamamentos judiciais, de informar possível transferências, de adotar a postura que se aguarda de um cidadão integrado à sociedade. Basicamente, ele está chamando a atenção para o André do Rep para respeitar a justiça e os termos de prisão domiciliar e não fugir. Mas o que o André do Rep fez? Fugiu. E galera, o Ministério Público chegou a recorrer da decisão, mas o André do Rep já tinha sumido, desaparecido na brequiária. O documento foi protocolado em 10 de outubro e o habeas corpus do André do Rep foi no dia 7, né, que foi conferido. E agora a gente vai ler o documento do Ministério Público recorrendo para vocês terem noção de como que foi essa discussão. Abre aspas. Na oportunidade foram registrados a materialidade e indícios de autoria, referindo-se à apreensão de quase 4 toneladas de pó, no âmbito da operação Overseer. Demonstrou-se, ademais, a vinculação do paciente a grupo criminoso voltado ao comércio internacional de entorpecentes, com a atuação no Porto de Santos, São Paulo, e diante disso, o juízo de origem compreendeu pela necessidade de custódia para garantir a ordem pública e instrução processual e a aplicação da lei penal.
Fecha aspas. Para quem não sabe, paciente significa o André do Rap, tá? A pessoa que está sendo tratada ali pela justiça como pessoa física. E o Ministério Público diz, não, a gente reconhece que esse cara é chefe de organização criminosa, que ele está envolvido em crime e que não pode soltar ele. Mas a legislação permitiu que o Marco Aurélio Mello fizesse essa soltura, apesar de os fortes indícios e até comprovação de que ele faz parte da organização. Todos esses documentos estarão disponíveis nos comentários para que vocês possam observar e analisar. Eles são públicos. Ademais, não estamos questionando a decisão do Marco Aurélio Mello em face da sua interpretação da lei. Aliás, ele observou, e ele é um jurista, né, muito famoso e muito estudado, ele observou ser correto a soltura segundo as leis. Em face da interpretação do Ministério Público Federal, André do Rap apresentou indícios muito fortes de participação no esquema de comércio internacional. Portanto, não deveria ser solto. E é assim, galera, que se faz a tensão dentro da justiça. E é assim que o Estado se move, age ou solta e tal. E quem tem dinheiro para pagar bons advogados para conseguir amortecer a corda para o seu lado, vai conseguir benefícios mesmo. Pois o réu é sempre inocente até que se prove o contrário. Até que o Estado age para provar o contrário. Dito isto, vamos para a história do rap e entender a sua importância no mundo do crime e das prisões paulistas, que é a hora que vocês querem ver mesmo. Mas antes disso, eu gostaria de pedir seu like, que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e, se possível, ajudasse a gente no Apoia-se. O dossiê é um produto da iconografia da história que dá bastante trabalho para fazer. É investido tempo, dinheiro e muita energia. E para bancar tudo isso, muitas vezes esse vídeo vem com uma restrição de monetização até por conta do tema. Para a gente continuar fazendo esse trabalho mais aprofundado, a gente gostaria de ter a ajuda de vocês. Primeiro com like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo. E depois, se possível, se você quiser ser um apoiador, tem uma forma muito segura de ser, que é através do Apoia-se. O QR Code está na tela e a partir de R$2 vocês nos apoiam e tem algumas recompensas aí, como por exemplo, um material novo toda sexta-feira exclusivo para os membros. E se você quiser também e puder, achou legal o vídeo, curtiu e falar assim, pô, eu quero dar um valeu para os caras, um Pix, tem o nosso número de Pix aí também. Veja, nós somos produtores independentes e, de fato, muitas marcas não se interessaram em patrocinar esse nosso produto. Tá bom? Vamos lá, galera. André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, no ano de 1977. Ele cresceu no bairro de Itapema, perto da favela portuária, no Guarujá. Pense esse nome, portuária, porto, porque isso vai ser muito importante depois. O cara nasce ali na região portuária do Guarujá. De Santos, né? E Guarujá, da Baixada Santista, tá? A cidade de Guarujá é bem próxima de Santos. Aquela região do litoral sul de São Paulo, paulista, tem umas quebradas sinistras também, tá? Porque ela tem uma topografia que parece os morros do Rio de Janeiro. Ali, André conheceu o mundo do crime na época, final ali, início dos anos 80, mais ou menos, tá? E nesse início dos anos 80, quem comandava aquela região da Baixada Santista era o Sandro Henrique da Silva Santos, o Gulu, que basicamente a região da Baixada tinha uma circulação interna de entorpecentes muito grandes e quem controlava ali era o Gulu, que foi um dos chefes da organização até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Para quem não conhece, pessoal, a Baixada Santista é considerado um ponto turístico do paulistano de classe média baixa e o paulistano pobre. Cidades como Praia Grande, São Vicente, Santos e até o Guarujá servem como descanso para muitos paulistanos da capital. Algumas referências nos dizem que o André do Rap começou ainda muito jovem no crime, fazendo o trabalho de aviãozinho, aquele moleque que leva e traz coisas para os comerciantes ilegais de substâncias. Faz pequenos corres ali na quebrada. E basicamente quase todo mundo começa desse jeito, se começar novo. Mas nós encontramos sua primeira passagem pela polícia. Ela aconteceu em setembro de 1996. Na época, ele tinha 19 anos e foi condenado por comércio ilegal de substâncias. Ou seja, ele já havia subido um pouco no mundo do crime. Em 1996, depois de cumprir alguns dias nas delegacias de Santos, ele foi enviado para a antiga
casa de detenção no Carandiru, na zona norte da cidade de São Paulo, que nós já falamos aqui muito, e eu vou deixar indicado para vocês um vídeo documentário que a gente fez um vídeo de 1 hora descrevendo muita coisa que existia no Carandiru e contando a história dessa prisão. Foi lá no Carandiru que surgiu seu apelido André do Rap, e que ele conheceu um monte de figura carimbada da criminalidade brasileira e fez vários contatos, montou um próprio network. A força do rap e do funk na Baixada Santista sempre foi muito potente, pessoal. Ali nasceram grandes nomes da música. Temos um vídeo aqui contando sobre como os funkeiros e muitos rappers de lá foram dizimados. Voltando ao Carandiru aqui. Ali no Carandiru, pessoal, ou qualquer prisão paulista, o rap, o ritmo rap, a música rap, sempre foi bastante cultivado pelos detentos. Era uma forma de demonstrar uma visão contra a opressão do Estado e contra os internos. Você vê que a gente está falando aí de mais ou menos 1996, 97, foi o período que o Racionais lançou aquele clássico disco Sobrevivendo no Inferno. Vários grupos saíram do Carandiru para o mundo. Um deles foi, por exemplo, 509E do Dexter e do Afro X. Mas tinha inúmeros grupos na prisão. Alguns conseguiram transpassar as muralhas, outros só ecoaram lá dentro do sistema. No Carandiru, o André do Rap conheceu um grupo de detentos e passou a fazer rap e ver na música uma possibilidade de deixar o mundo do crime. Na época, vários grupos surgiram dentro da casa. Como eu disse para vocês, o próprio 509E, que fez bastante sucesso. Quero ver. Vamos então. Sobreviventes de 100 a mais de 1000. Chegando quebrando tudo que nem bala de fuzil. Rap do bom, som de drão que fascina. Fala tudo do inferno que existe aqui e ensina. Rap combina, calma, combina. Rap é pancada de adrenalina que contagia, que contagia. LS na rima. Falando sério, não tem mistério. Aqui tem 2 caminhos, liberdade e necrotério. O próprio Racionais MCs, pessoal, escreveram, né, a música Diário de um Detento a partir dos relatos de dentro do Carandiru, feito pelo preso Jocenir, que passou por lá alguns anos após o massacre que ocorreu na casa. Ele coletou depoimentos e narrativas de outros presos que serviram como base para o Mano Brown compor junto com seus camaradas uma das músicas mais conhecidas do Racionais. André do Rap, na época, 1997, 98, começou a se aproximar e a cantar rap no Carandiru, o que fez ele virar popular na prisão. Além disso, o rap levava muitas ideias parecidas com as ideias da organização criminosa que mais tarde André irá entrar. A gente precisa entender que essa época de 96, mais ou menos até os anos 2000, foi o período que foi construído o estatuto da organização criminosa e foi um período de expansão em que essas ideias começaram a se expandir por dentro do sistema. O André do Rap cantando sobre essas questões, ele acaba se aproximando muito desses caras. Mas naquele momento, o André acabou não seguindo o caminho da música. Ele foi solto em 1999 e pelas nossas referências ele voltou a delinquir, já em um escalão mais alto do comércio ilegal de substâncias. De volta à cadeia, não foi com detentos no mundo do rap que ele se uniu, mas sim com os membros da organização criminosa que passava a dominar os presídios de São Paulo. Em 2003, era o período que o primeiro comando, passou a mostrar muita força dentro e fora da cadeia. Segundo investigações da polícia, foi em meados de 2005 que André do Rap se tornou um membro da organização, apesar de já ter se aproximado com seus membros muito antes. E um cara que ele se aproximou, muito importante da história dele, é o Gilberto Aparecido dos Reis, conhecido como Fuminho, que fugiu do Carandiru no final dos anos 90. Segundo pudemos pesquisar, a filiação de André do Rap no partido aconteceu dentro da penitenciária de São Vicente, no litoral de São Paulo, e a partir daí a sua trajetória no mundo do crime não parou mais. A gente falou do Fuminho, guarde o nome do Fuminho, que mais tarde a gente vai falar dele novamente, porque ele é bastante importante para a gente entender o mundo do crime, como foi constituído nos últimos anos, beleza? Bom, galera, em 2006, o André do Rap foi preso mais uma vez. Essa prisão durou pouco tempo, mas em 2007 ele voltou para a cadeia e conquistou a liberdade de novo em 2008. Você vê diversas passagens.
Todas as passagens pelo qual pudemos entender foram relacionadas ao comércio ilegal de substâncias. Então era uma atividade que ele já estava acostumado e tinha um know-how. Livre, o André do Rap passou a compor raps nos quais elogiava a vida louca, o mundo do crime e as ações dos criminosos contra a famosa opressão do sistema, como o rap que nós mostramos para vocês lá no início do dossiê. Então o André do Rap passou também a fazer raps com outros parceiros como MC Careca, MC Pichote. Alguns trechos de suas músicas expressam gírias usadas pelo crime, como vaso ruim de quebrar, gambé, é o caos, o crime espalha e põe pânico total, tá? Bom, as suas letras tratavam de temas muito parecidos com os funks proibidões do Rio de Janeiro, e isso lhe deu fama nesse meio. Lembrando que a Baixada Santista também era o espaço desses grupos e na época estava fervendo com vários MCs. Mas para além da música, André também foi galgando posições em um ramo muito forte que estava surgindo no comando de São Paulo, o comércio ilegal de substâncias interno e externo. Veja, galera, eu quero que vocês entendam nesse momento que desde que a organização virou seus olhos para esse comércio, foi importante o recrutamento de pessoas que conheciam e foram criados na Baixada Santista. Pois, para estruturar uma logística em um determinado local, é preciso que gente que conhece esse lugar com a palma da mão esteja inserido nesse processo. Quer gente melhor para tratar disso do que uma galera que nasceu na região e conhece tudo? Então, a vida do André do Rap vai mudar completamente quando, em 2012, ele começou a se aproximar de Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Wagner Cabelo Duro, ou apenas Cabelo Duro. Guarde esse nome também que é importante. Nós já falamos de Cabelo Duro aqui e como ele se enrolou com a organização. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui sugestionado para vocês, e eu digo que vocês assistam depois de assistir esse dossiê, porque vai te dar uma visão mais completa do caso. Cabelo Duro, pessoal, era um homem de confiança da organização ali na Baixada Santista. Na época, a organização já havia tomado parte da região. Primeiro eles tiraram a vida do Gulu, que lembra que eu falei para você que nos anos 90 era chefão da região. Depois foram para cima do Barsotti de Freitas, o famoso Naldinho, um comerciante ilegal de substâncias bastante conhecido na região do Luiz Gama, em Santos. Naldinho, galera, era um velho conhecido, talvez a última fronteira entre a organização criminosa e o domínio da região. Encabeçado por Marco Williams Erbas Camacho, Roberto Soriano, famoso Tiriça, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, a organização montou o que chamamos de Sintonia do Progresso, ou na época Sintonia do Tomate. Essa sintonia tinha como projeto tomar o comércio ilegal de ponta a ponta no Brasil. Desde pegar o produto lá no Paraguai, até enviar para a Europa e distribuir internamente. Então, pessoal, o André do Rap começou a manter relações com esse grupo empresarial da organização. E também começou a manter relações com um amigo pessoal de Marcola. Lembra que eu falei para vocês? O Gilberto Aparecido dos Santos, o famoso Fuminho. Talvez eu precise explicar de forma um pouco genérica, mas nós temos um vídeo aqui explicando como a organização tomou parte do Paraguai e conseguiu de ponta a ponta construir a Sintonia do Progresso, construir um sistema de importação e exportação de entorpecentes que, enfim, mudou totalmente a história do sistema. A gente tem esse vídeo explicando isso mais profundamente, que é o vídeo sobre o Jorge Rafato Mani, que foi o último chefão a organização passar por cima lá no Paraguai para poder dominar todas as rotas de Paraguai até Santos, tá? Já já a gente vai falar um pouco mais disso. Bom, vamos parar um pouco aqui para falar sobre o Fuminho, tá? E a sua importância. É importante que se diga aqui que o Fuminho nunca fez parte da organização, tá? Ele era uma espécie de fora da lei independente, mas que conseguiu criar um sistema de comércio internacional e contatos com máfias de outro país. O cara anunciou brabo, um cara que trabalha com comércio internacional ilegal. Lembrando que tudo isso foi dito pelo Ministério Público e tudo ainda está rodando na justiça brasileira. Então, é bom que se deixe claro que o Fuminho é inocente até que se prove o contrário. Fuminho, galera, é um nome muito forte do comércio ilegal de substâncias internacional, tá? Só para vocês saberem. Mas ele nunca foi batizado, como eu disse para vocês. Segundo investigações e os processos em andamento na justiça, André do Rap logo se tornou um milionário junto com outros líderes do esquema. Cabelo Duro, Fuminho e tal. Eles eram homens que na época conheciam a Baixada Santista como ninguém. E Fuminho era um homem da articulação da exportação das substâncias legais. Rapaziada, segundo o promotor Lincoln Gakia, que é o cara que
trabalha muito e manja muito da organização, esses caras estreitaram laços e fizeram aliança com diversos grupos criminosos internacionais. E isso não é fácil de fazer. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil de você chegar com um mafioso italiano e trocar uma ideia com ele e estabelecer comércio. Esse cara tem que ser muito bom para fazer esse tipo de trabalho, ser muito bom de negociação e ter pólvora se precisar, tá? Bom, com o domínio da organização na logística de entrada e de saída, entrada pelo Paraguai e saída do Porto de Santos, ficou mais fácil todo o comércio. Eu insisto, pessoal, eu digo isso aqui todos os dias. Mano, todos os vídeos que a gente faz sobre o assunto de comércio ilegal de substâncias, eu cito isso. Os países andinos como Bolívia, Peru e Colômbia, que são responsáveis pela produção de pelo menos 90% do pó do mundo, eles têm como entreposto o Brasil. O Brasil é o país que separa esses países dos narizes europeus. O Brasil é o país da logística desses países aí. Enquanto o foco dos colombianos e mexicanos é os Estados Unidos, que é um mercado consumidor gigantesco, o foco do Brasil passou a ser a Europa. O cara pega na Bolívia 1 quilo de pó por $1.000 e exporta isso a 30, 50 mil dólares. Em alguns lugares chega até a 100 mil dólares. A organização, segundo o Ministério Público, já tem levado pó para o Golfo da Guiné, com conexão por Porto de Moçambique. Já tem contatos com a máfia sérvia, italiana, enfim, entrou na globalização do crime. Veja, e é interessante porque o Golfo da Guiné é uma espécie de uma feira moderna. Tudo que é ilegal ali entra. Aí você tem muito pagamento em ouro e espécie ali, porque tem os países ali na África que a gente consegue muita extração de ouro ainda, de mineração, de diamantes, e você pode levar uma série de coisas ali e distribuir, tanto dentro da África quanto da Europa. Então é como se a organização ela tivesse construindo um outro caminho para inclusive cortar esse processo de entregar para a máfia sérvia ou para a máfia italiana. Então fala assim, pô, a gente chega na Europa aqui, a gente tem que entregar para os caras distribuir. Por que a gente não corta isso e a gente mesmo coloca aqui, se precisar pagar taxa para os caras, se precisar entregar para os caras fazer esse tipo de distribuição? Tá entendendo como é que é muito louca a parada? Como é que os caras cresceram? E esse sistema de ponta a ponta, essa estrutura de ponta a ponta, fez com que a organização crescesse demais, ganhasse muito dinheiro e mudasse totalmente de patamar. Porque foi como eu já disse para vocês em outros vídeos. Como a organização fazia antes para ganhar dinheiro? Ela fazia rifa em todo o sistema carcerário. Os membros da organização, quando cometia crimes, davam uma parte do dinheiro e quem fosse filiado pagava uma mensalidade segundo a sua renda, né, no mundo do crime. Depois dessa organização, depois dessa logística pesada, aí os caras começaram a ganhar muito dinheiro, cara. Nesse processo, vários caras enriqueceram. O André do Rap, segundo o Ministério Público, é um deles. André passou a comprar imóveis de luxo, carros importados, lanchas, helicópteros, enfim. Passou a sustentar um padrão de vida milionário que fez ele se tornar alvo de uma investigação de lavagem de dinheiro empreendida pelo Departamento de Operações Especiais, o famoso DOP, da Polícia Civil de São Paulo. Que não brinca em serviço não, os caras fazem um serviço muito bom. Porque o crime de lavagem de dinheiro é um crime extremamente complexo. Os crimes financeiros são, porque é um crime de rico e o rico tem dinheiro para pagar para construir uma complexidade. Além disso, toda essa sustentação chamou a atenção da organização criminosa da qual ele fazia parte. André do Rap, segundo o Ministério Público, chegou a ter conflitos com a organização porque ele estava ficando bastante rico. Para a Polícia Civil, André do Rap e Fuminho ganharam uma fortuna fazendo uso da rede do comando para exportar. André por ser batizado e chefe de logística do grupo e Fuminho por ser um grande amigo de Marcola e aí teria privilégios. E também por ser muito habilidoso nessas relações internacionais com o crime de outro país. De acordo com a investigação policial, com o aval de Marcola, o André do Rap e Fuminho passaram a usar aviões da organização e rotas que estavam sob o domínio deles para comprar entorpecentes de grupos bolivianos, paraguaios e peruanos. Segundo novamente o promotor Lincoln Gaquia, e eu aqui confirmo para vocês, o Lincoln Gaquia já deu palestra na Itália, em vários outros lugares, e ele manja muito desse assunto, principalmente desse crescimento dos caras. Bom, o Lincoln Gaquia é promotor, investiga os caras há décadas e ele disse que o Fuminho, Cabelo Duro e André do Rap usaram da estrutura do grupo criminoso para ficarem milionários. De acordo com o promotor Lincoln Gaquia, eles também agiam como se o dinheiro fosse
todo para a organização, mas o fato de estarem à frente facilitava que eles fizessem negócios sem necessariamente passar pelo comando do comando. Deixa eu tentar explicar para vocês, porque o Sr. Lincoln Gakia já explicou isso várias vezes. O que acontece? E isso é uma coisa muito complicada. A Camila, inclusive, Nunes Dias já falou isso com a gente aqui numa live que a gente fez com ela, e eu continuo tentando investigar isso aí e entender o que é o pó da organização e o que é o pó individual. Porque os caras que são chefes, eles têm uma estrutura para exportar, mas eles exportam uma parte que é da pessoa física deles e uma parte que é da organização. Uma coisa que sempre para mim ficou obscuro no PCC é o que consiste no dinheiro individual dessas pessoas que você está falando e o que é o coletivo, o dinheiro do PCC. Então, eu sempre, quando eu estava nas entrevistas, eu tentava entender isso. As pessoas explicam, mas na minha cabeça sempre há um limite para pensar nessa divisão exata, né? Bom, então, aí eu quero dizer que, de alguma forma, então, esses indivíduos da cúpula, né, principalmente, eles são pessoas que, em geral, têm os seus negócios individuais e também eles trabalham para o comando, são as duas coisas. O Lincoln Gakia diz, e aí são palavras dele, que muitos caras começaram a fazer isso da organização. Eles pegavam e exportavam, por exemplo, eles pegavam 100 quilos do negócio e 20 quilos eles exportavam, eram deles como pessoas físicas, e 80 quilos era da organização. Mas se caísse 60 quilos, por exemplo, era prejuízo só para a organização, não era prejuízo para a pessoa física do cara, entenderam? Então assim, se caísse o negócio, se fosse preso, quem arcava com o prejuízo era a organização, tá? E aí, essa história vai mudar quando um cara chamado Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, considerado o terceiro homem da hierarquia da organização e o principal homem que montou isso. A gente tem a história do GG do Mangue aqui contada de muitas formas, mas num vídeo muito bom, inclusive, acho que até vale um dossiê dele, um vídeo mais robusto. O Fernandão vai colocar aí sugestionado para vocês também, tá bom? Mas assim, o que vocês precisam entender é que o GG do Mangue, ele foi um dos caras que construiu a Sintonia do Progresso junto com o Tiriça. Tem até um vídeo, cara, que é muito interessante, a gente tem aqui no canal, em que o Tiriça e o GG do Mangue vão vender pó, tentam vender pó pro NEM da Rocinha. É isso aí mais ou menos 2010 e 2011, é bastante interessante aqui, vamos deixar sugestionado para vocês também, para vocês conseguirem entender. Então o Rogério Jeremias de Simone, o GG, ele tinha um domínio total dessas questões. E ele começou a perceber essas coisas, pelo que a gente entendeu. E em determinado momento, o GG do Mangue é solto e ele coloca como função dele fiscalizar aqui fora a Sintonia do Progresso. Porque grande parte dos caras que eram chefes do sistema, eles estavam presos em presídio federal sem poder falar com os outros. Aí é uma treta que há várias versões. Segundo investigações, o GG não estava contente com o André do Rap e o Fuminho lucrando milhões com a estrutura da organização. Então, aí eu preciso falar com vocês assim, ó. Vai saber que treta que deu na contabilidade para esses caras começarem a se engalfinhar. Mas deve ter muito dinheiro envolvido. O fato é que na rua, o GG do Mangue acabou colocando taxas para exportação de entorpecentes feito por terceiros usando a estrutura da organização. Então, assim, ó, se você quer exportar para você, você usa a estrutura da organização para isso, você vai ter que pagar uma taxa para levar isso para fora. O próprio Lincoln Gakia já falou isso daí. E nessa taxa reduz o quê? Do dinheiro que o cara tá levando para ele. Tá? E no caso do Fuminho, ele nem era da organização. Quando o Paca saiu primeiro em Liberdade, depois em 2018, se eu não me engano, ou final de 17 ou 18, o GG saiu em Liberdade. O GG era o número 1 da rua, com carta branca do Marcola para resolver tudo. O GG chegou no Paraguai, na Bolívia, e viu que tava todo mundo roubando. Colorido roubando, todo mundo milionário. Inclusive o Marcola, o irmão dele. Né? Mas as custas de quem? Quem que paga isso? O PC que paga, a família que paga. Então ele comprava lá 1 tonelada, 500 quilos era deles, da cúpula, e 500 quilos era da família. Depois não, uma tonelada, 10 toneladas, 8 é nossa e 12 da família. Então todos eles ficaram milionários, roubando o PC, a verdade é essa. O que tem pro preso em 30 anos? Quando eu falo família, eles tratam o PC como família. A empresa, a organização. Que vai para distribuir nas bocas de fumo deles. A organização, exatamente. Sim. Então, o GG saiu, viu o quê? Que no Paraguai estavam roubando. Caiu um avião, ou então a polícia pegou. Sempre pegava o que era da família, o particular não, você entendeu? Caiu, não, aquilo lá fala que é da família. Então, o GG viu isso aí, e o GG viu o seguinte, né? Ele foi para Santos, na Baixada, e viu, os caras estão usando caminhão, avião, helicóptero, tudo nosso, fornecedor nosso, comprando a prazo com dinheiro nosso e colocando aqui no Porto Santos. E ficando rico, e o PC não partilha de nada, nós não temos droga aqui.
Então ele chegou, reuniu o André do Rap, reuniu o Wagner Cabelo Duro, o Vagninho, reuniu o André, o Rick da Baixada, falou, a partir de X dia, esse canal aqui é da família, ok? Ou seja, acabou pra vocês. Me parece que na cabeça do GG do Mangue a coisa funcionava assim. O cara não pode ficar mais rico do que a organização que tá viabilizando todo esse comércio. Então a empresa tem que ter mais dinheiro do que a pessoa física. Porém, o GG, seu parceiro de crime, Fabiano Alves de Souza, que era totalmente fiel ao GG, ele era conhecido como Paca, também apresentaram um grande enriquecimento. Tá entendendo a treta? Bom, essa briga toda trouxe um desfecho sangrento. Cabelo Duro executou o GG do Mangue e o Paca, outro líder famoso que eu falei pra vocês aí. Lembrando que há suspeitas de que André do Rap estaria envolvido nisso. Fuminho, que na época também foi suspeito, não foi a júri popular pela execução de GG e Paca, então a justiça considerou que ele não era culpado pelos fatos, tá? E que ele não tinha envolvimento com essas execuções. Então Fuminho é inocente nesse caso, beleza? A gente precisa deixar isso claro. Bom, vamos voltar ao plano para tirar a vida de GG do Mangue, que foi importantíssimo para tornar o André do Rap soberano na logística da organização. Em 2018, pessoal, o Cabelo Duro alugou um helicóptero e, a partir de um piloto lá, tem até uma entrevista do piloto falando sobre o assunto, esse piloto levou ele da Baixada Santista com mais 4 pessoas, tá? Pro Ceará. E o Cabelo Duro foi lá pro Ceará para encontrar o Paca e o GG, que passava o carnaval no local luxuoso na região. E o Cabelo Duro convence o GG do Mangue e o Paca a voltar com ele para São Paulo. Algum motivo ele deu, a gente não sabe. Bom, o GG e o Paca entram no helicóptero com o Cabelo Duro e, ao sobrevoarem uma reserva indígena, o Cabelo Duro pede pro piloto descer, porque ele diz que ele precisa reabastecer o helicóptero. O Paca e o GG até estranharam, mas o Cabelo Duro disse que precisava descer, que senão não dava conta do helicóptero chegar até onde precisava chegar. E o Paca e o GG confiavam no Cabelo Duro, olha que loucura. Quando o helicóptero pousou, os 4 homens que aguardaram ali encheram o Paca e o GG de disparos. Segundo as reportagens, as últimas palavras de GG foram, abre aspas, vocês estão loucos? Sabem quem sou eu? Fecha aspas. Os caras sabiam muito bem quem era o GG do Mangue. Tombava ali um dos principais chefes da organização. Inclusive, no sistema carcerário, a galera não engoliu muito bem isso, porque o GG do Mangue era muito querido, tá, pessoal? Bom, a partir desse momento as coisas vão mudar bastante. E é aí que o André do Rap realmente sobe no cenário. Pois o peso do outro lado da balança, que era o GG do Mangue e o Paca, não estavam mais ali. Inclusive, o Cabelo Duro, executado dias após o ocorrido, e mais um cara importante da organização acabou caindo, que era o próprio Cabelo Duro, que era da região da Baixada Santista, tá? Bom, dizem que o Cabelo Duro acabou fazendo esse crime e ele não teve o aval da sintonia final, que são os caras que definem os rumos da organização, e por isso ele foi condenado. O Cabelo Duro até chega a mandar um bilhete em certo momento, falando assim, bom, mano, eu espero que os caras me perdoem, porque foi o velho que mandou, e o velho já, tipo assim, como se o velho tivesse legitimado. O velho pro Ministério Público seria o Fuminho, mas novamente o Fuminho não entrou em júri popular por conta disso aí. Quer dizer que ele não teve nada a ver com a execução. Uma outra versão diz que André do Rap e Fuminho alegaram, na verdade, que quem estava desfalcando a organização era o GG e o Paca. Esse tipo de confusão, a gente nunca sabe quem tá certo, pois são várias narrativas. Então, para os dois, o GG do Mangue e o Paca estavam metendo a mão na cumbuca. Tá? Outra versão, que é dada pelo Lincoln Gakia, é que vários caras poderosos ficaram bravos com o GG, que colocou as taxas de exportação. Pois, como eu disse para vocês, o Porto de Santos é um local que enriquece empresas ilegais e enriquece pessoas. Enfim, não tem como saber de verdade isso. Então, nós preferimos aqui deixar para vocês todas essas versões. Quando não há certeza, a gente precisa contar todas elas. O que nós estamos falando aqui, pessoal, são versões que nós tivemos na nossa bibliografia, na bibliografia que a gente consultou. Estão todas lá embaixo, tá? Mas, como eu disse, é complicado saber a verdade desses fatos. Bom, em 2019, o André do Rap foi preso graças a uma grande investigação conduzida por policiais do DOP. Os caras passaram anos atrás do André do Rap. Ele estava em uma mansão que ele alugava por R$20 mil por mês e que tinha até heliponto com 2 helicópteros. Inclusive, foi confiscada uma lancha dele, bem cara. Foi identificado que André do Rap e Fuminho tinham relações e contatos com a máfia italiana. Os caras cobravam pedágio para colocar os entorpecentes lá dentro.
como eu falei para vocês. 40% das substâncias que a organização mandava para a Europa ia parar nas mãos da máfia. E André do Rap e Fuminho queriam se livrar desse encargo. Por isso que levaram as coisas para o Golfo da Guiné. Fuminho foi preso em Maputo, inclusive, capital de Moçambique. E alguns dizem que talvez ele estaria ali traçando novas rotas e formando novos contatos, networks no mundo do crime. As investigações policiais mostraram que após outubro de 2020, quando o André do Rap foi solto, a mando do ministro do STF, ele possa ter assumido esse projeto da organização de cortar intermediários na região. Em liberdade, ele fugiu do país e passou a ser considerado um dos criminosos mais procurados do mundo. Recentemente, circularam os boatos que ele teria perdido a vida, mas nada foi comprovado. André do Rap continua sendo considerado um foragido da justiça. Desde que ele saiu da penitenciária de Presidente Venceslau, nunca mais o seu paradeiro foi descoberto. Novamente, o promotor Lincoln Gakia disse em entrevistas que acredita que ele possa estar na Bolívia ou no Paraguai, mas a polícia brasileira não tem autorização para fazer buscas nesse país. Mas até hoje, a polícia brasileira segue sem saber o paradeiro de André. Mas uma coisa é certa, ele é um homem bastante poderoso e se estiver vivo, muito provavelmente ainda mexa os seus pauzinhos de determinada maneira. E essa foi a história do André do Rap. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um dossiê bastante complexo e complicado de fazer, porque nós precisamos buscar muitos dados, a gente coloca a nossa equipe inteira para trabalhar aqui. Eu espero que vocês estejam gostando desses dossiês. Se você ficou até o final, comenta aí que dossiê, que personagem vocês gostariam que a gente descrevesse aqui de forma mais profunda. Geralmente são vídeos de mais de meia hora em que a gente procura colocar processos, denúncias e uma série de outras coisas. Sem difamar ninguém, tudo na maior responsabilidade possível, feita com a ética jornalística e a ética historiográfica que a gente sempre zela aqui em todos os assuntos que a gente vai falar. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, galera, ajuda a gente no Apoia-se, ajuda a gente no Pix. Vocês podem achar que não, mas são esse tipo de ajuda que fazem com que a gente consiga manter toda essa estrutura necessária para que a gente possa fazer esse trabalho para vocês. Faça o favor de assistir esses vídeos sugestionados para vocês terem uma formação maior sobre esse assunto. Eu vou deixar sugestionado para vocês aí o vídeo sobre o cabelo duro, beleza? E o outro, a própria plataforma sugestiona aí para vocês, certo? Um forte abraço, esse é o dossiê da Iconografia da História. Fui, valeu, até uma próxima.